Você já se perguntou se aquilo que chamamos de coincidência não passa, na verdade, de um sinal disfarçado? Pois é exatamente isso que muitos começaram a questionar quando a notícia da partida do Papa Francisco, aos 88 anos, ecoou pelo mundo. Não foi apenas uma despedida comum. Para aqueles que observam os sinais com atenção, aquele momento carregava o peso de algo muito maior, algo que há séculos vem sendo sussurrado nas entrelinhas das profecias mais antigas. Imagine acordar em um dia qualquer e descobrir que o líder espiritual de milhões não está mais entre nós. Não é só uma perda, é um choque que reverbera na alma. Igrejas lotadas, velas acesas, um silêncio pesado no ar. Até quem não se considerava religioso sentiu um aperto no peito, como se o mundo tivesse dado uma guinada brusca, sem aviso, e se essa morte não fosse apenas o fim de uma vida, mas o início de algo que estava escrito há muito tempo. É aí que as antigas profecias entram em cena. Uma delas, em especial, tem intrigado gerações. A visão de São Malaquias, um monge do século XII que descreveu uma sequência de 112 papas, cada um com um símbolo único. O último deles, Pedro Romano, traria consigo uma era de tribulações sem precedentes. Agora, pense, o Papa Francisco se encaixa nesse perfil. Seu pontificado, marcado por reformas e controvérsias, parece ter sido um período incompleto, como se algo maior estivesse por vir. Mas essa história não é um simples conto de fadas. Há registros, debates acadêmicos e interpretações que atravessam séculos. Alguns estudiosos defendem que o lema associado a Francisco, da metade da Lua, indicaria uma liderança que não chegaria ao fim de maneira convencional. Outros enxergam nele o prenúncio de um colapso nas estruturas que sustentam a Igreja há séculos. E o mais fascinante é que quanto mais se aprofunda nessa profecia, mais perguntas surgem, como peças de um quebra-cabeça que nunca se completa. Durante seu papado, o mundo pareceu entrar em uma espiral de crises, guerras, pandemias, mudanças climáticas que bateram à porta como um furacão inesperado. E no meio desse caos, muitos voltaram os olhos para as palavras de São Malaquias, como quem encontra um mapa antigo e percebe que, de repente, ele faz todo o sentido. A crise humanitária na Síria, o avanço do aquecimento global, a pandemia de Covid-19, tudo isso alimentou a sensação de que algo grandioso estava por vir. Dentro dos muros da igreja, a situação não foi diferente. Enquanto Francisco buscava reformas e aproximação com os marginalizados, uma resistência silenciosa crescia nos bastidores. Nem todos aplaudiram suas mudanças. Para os mais conservadores, suas ações eram sinais de uma ruptura que poderia abalar as fundações da instituição. E é justamente nesse clima de tensão que a profecia de São Malaquias ganha ainda mais força. Será que a morte do Papa Francisco foi apenas o fim de uma vida ou o começo de algo que estava escrito nas estrelas? A resposta pode estar escondida nas entrelinhas da história, esperando para ser descoberta por aqueles que ousam olhar além do óbvio. Notificações e compartilhar com quem também busca entender os mistérios que nos cercam. O que estamos vivendo não é apenas uma sucessão de eventos aleatórios. Há algo maior em jogo, uma corrente invisível que conecta o passado ao presente, como se cada peça desse quebra-cabeça ancestral estivesse finalmente se encaixando. E se a morte de Francisco foi o estopim, o que virá a seguir pode ser ainda mais revelador. Afinal, quando as estruturas mais sólidas começam a tremer, é sinal de que algo profundo está em movimento. Imagine por um instante que todas essas profecias, esses sinais dispersos pelo tempo, não sejam meras coincidências, mas sim um chamado para despertar. A Igreja, com seus 2000 anos de história, sempre foi um farol de tradição, mas também um espelho das transformações humanas. E agora, diante de um mundo cada vez mais fragmentado, ela se vê diante de uma escolha, resistir ou se reinventar. Francisco, com suas atitudes ousadas, parece ter apontado o caminho. Mas será que a instituição está pronta para segui-lo? O que muitos não percebem é que essa não é apenas uma crise de fé, mas uma crise de significado. Em uma era dominada pela velocidade, pela superficialidade, pela busca incessante por respostas imediatas, o sagrado se tornou um refúgio quase esquecido. E é justamente nesse vácuo que as profecias antigas ganham força. Elas não falam apenas de catástrofes, mas de uma oportunidade única, a chance de reencontrar o que realmente importa. Pense nos manuscritos do Mar Morto, nas visões de Enoque, nos alertas de Fátima. Todos eles, de alguma forma, apontam para um mesmo ponto, o momento em que a humanidade terá que decidir entre o caminho da luz e o da escuridão. E se essa escolha não for apenas espiritual, mas também prática. Se a tecnologia, com todo o seu poder, estiver nos levando a um ponto sem retorno, onde a alma humana se perde em meio aos algoritmos. O Vaticano, com seus documentos sobre ética digital, parece ter entendido o perigo. Mas será que o mundo está ouvindo? O mais fascinante é que, enquanto alguns veem nesses sinais apenas desespero, outros enxergam esperança.
Porque, no fundo, toda grande transformação começa com uma ruptura. E se a morte de Francisco foi o primeiro passo para algo maior, e se em meio ao caos estivermos sendo convidados a reconstruir não apenas a igreja, mas a própria humanidade, a verdade é que não há respostas fáceis, mas há perguntas que não podemos mais ignorar. O que estamos dispostos a deixar para trás? O que estamos dispostos a preservar e, acima de tudo, o que estamos dispostos a descobrir sobre nós mesmos. Talvez o legado de Francisco não seja apenas o de um líder que ousou desafiar o status quo, mas o de um mensageiro que nos lembrou que, no fim das contas, somos todos parte de algo muito maior. E você, o que acha? Será que estamos mesmo diante de um novo capítulo da história, ou tudo isso não passa de uma ilusão coletiva? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos desvendar esses mistérios. E se esse tema despertou sua curiosidade, não deixe de conferir o vídeo que preparamos com ainda mais revelações. Afinal, o futuro não está escrito, ele está sendo construído agora por cada um de nós. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está pronto para enxergar além do óbvio, com quem precisa desse chamado para despertar de uma vez por todas. Porque a verdade é clara, não estamos aqui por acaso. Cada insight, cada sincronicidade, cada sinal que ignoramos no piloto automático é um convite para assumirmos nosso papel nessa grande transformação. E eu, como um simples observador entre tantos outros que buscam decifrar os códigos do nosso tempo, te convido a fazer parte dessa rede de consciência. Afinal, o que seria de nós sem aqueles que ousam questionar, sem aqueles que se recusam a aceitar respostas prontas? O despertar não é um destino, é uma escolha diária. E a sua qual será? Eu sou apenas mais uma voz nesse coro de despertos e a gente se encontra no próximo sinal. Até lá, fique atento. O universo está sussurrando. Você está ouvindo.